Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. Agora eu vou dar continuidade aí aos meus comentários sobre a palestra do Clóvis de Barros. Iniciando, gostaria de fazer uns comentários sobre, primeiro, a conclusão que ele quis dizer nesse trecho da palestra, e depois eu vou falando os trechos que eu anotei e vou comentando. Basicamente, o que ele queria dizer é que a nossa sociedade é sufocante porque ela obriga o homem a direcionar aquilo que ele sente tesão na vida para certos troféus sociais que são estabelecidos de acordo com o interesse, acho que dos poderes dominantes na sociedade, etc. E a pessoa fica procurando aquilo e não é fiel ao seu interior e tal. E até aí, em parte, isso pode até ser verdade, pode até ser correto, mas a abordagem com a qual ele defende essa ideia tem uma quantidade enorme de erros filosóficos grosseiros e inaceitáveis para alguém que queira se considerar que sequer é um intelectual e quanto mais um filósofo. Então, você pode até dizer, quando o Clóvis de Barros fala certas coisas, ele está exagerando porque ele está querendo dar um exemplo chocante para a plateia, para ilustrar as ideias que ele está defendendo e tal. Mas a questão é a seguinte, ele tenta dar exemplos chocantes de forma seletiva, escolhendo aquele modelo abstrato de espectador que ele vai querer ter um posicionamento radical para escandalizar. Então ele vai sempre querer escandalizar quando ele fala tipo que a Madre Teresa de Calcutá poderia ter um interesse por trás daquilo que ela está fazendo e tal. Tudo que ela está fazendo é por interesse. Não. Aí eu falo, porra, isso é uma palhaçada. É óbvio que não é por interesse. Aí o cara que é aí fã do Clóvis de Barros pode escrever e falar, não, Matheus, o que o Clóvis está fazendo é uma provocação com a plateia. Então, beleza. O que ele está falando ali, ele não acredita e tal, ele está fazendo só por provocação. Então, por que ele escolhe sempre para provocação aquele modelo de espectador que é o carola da igreja, o conservador, bitolado, etc. E ele não faz, por exemplo, uma provocação com os militantes de esquerda da universidade. Porque ele não faz, olha, tudo que Karl Marx estava escrevendo ali, ou Che Guevara, ou coisa, é a mesma coisa que uma girafa com um pinto duro correndo atrás de outra girafa para transar, para se reproduzir. É a mesma coisa. A única diferença é que é um pouco mais elaborado e tem um troféu social, no caso do Che Guevara, ou do Fidel Castro, ou do Karl Marx, e vocês aí que estão sendo militantes de esquerda, vocês só querem satisfazer os seus próprios impulsos, etc. Tudo isso que vocês estão fazendo aí de dignidade da pessoa humana, de justiça social, tudo isso é uma palhaçada, é um troféu social que vocês querem. Por que ele não deu exemplo, então, do militante de esquerda da universidade e deu exemplo da Madre Teresa de Calcutá? Por que ele quer escandalizar o carola aí ultraconservador, que é bitolado, que acredita em Deus e não quer escandalizar o militante de esquerda universitário? Então, eu acho que não é uma coisa delirante você fazer uma exposição de que realmente o Clóvis acredita naquelas ideias porque ele nunca defendeu outra, ou ele acredita naquelas ideias, ou então ele é como eu falei, uma nulidade intelectual. É alguém que não é nem um intelectual e filósofo, tipo, ridículo dizer que ele é um filósofo, mas não é nem um intelectual, ele é só um ator que faz o papel de um intelectual para causar um impacto em determinada plateia. Só isso. E não merece respeito nenhum, porque se ele fosse um ator que realmente, não, eu sou um bom ator, etc., mereceria respeito. Os atores merecem respeito. Mas agora, um ator que se faz passar por intelectual e finge que é intelectual, aí não merece respeito nenhum, porque o cara não é nada. Não tá sendo nenhum ator. Se ele fosse um ator competente, poderia fazer uma novela, um teatro. Não é nem um ator, nem um intelectual. Então não merece respeito por nada. Ele poderia ser um bom ator e não é. Então é alguma coisa que poderia ser e não é nada de bom, não merece respeito nenhum. E se não é isso, se ele realmente defende aquelas ideias, que eu acho que é o mais sensato você pensar, ele realmente tem uma simpatia pelo Bourdieu, por essas ideias aí da esquerda, que querem desconstruir a religião e desconstruir a crença desse pessoal aí, carola da igreja. Então ele também não merece respeito, porque essa crença tem um fundamento filosófico ridículo. Então, estabelecido isso, eu vou ler aqui os trechos do Bourdieu, antes de beber um chá.
Aqui a gente tem... Se eu selecionei os trechos do que não é do Bourdieu, da palestra do Clóvis de Barros sobre o Bourdieu, eu vou falar melhores exemplos aí de pessoas abnegadas e sem nenhum interesse que, pela mentalidade aí do Clóvis, ou pelo personagem que o Clóvis estava interpretando, que eu duvido, eu acho que a mentalidade dele real. É impossível existir uma pessoa abnegada e sem interesse, todo mundo tem o interesse de satisfazer seus instintos materiais, né? Então o que ele estava dizendo é melhores exemplos da Madre Teresa de Calcutá. Ele falou sobre a Madre Teresa de Calcutá. Não é o melhor exemplo, tem exemplos melhores, mas depois eu explico melhor. Aí falando, até os melhores exemplos, que é na Madre Teresa de Calcutá e tal, é movido buscando o lucro social de alguém que luta por causas que não são só suas. Então, tipo, a pessoa tá lá ajudando os leprosos, ajudando os doentes, se sacrificando. Ela não tá fazendo isso aí por religião, porque ela acredita que ela vai pro céu, não. Ela tá fazendo isso aí pelo lucro social de alguém que luta por causas que não são só suas. Causas que transcendam, aparentemente, os seus interesses. Mas, na verdade, não transcende, porque nada transcende os interesses, todo mundo é mesquinho, filho da puta, só quer saber de transar e ganhar dinheiro, e não tem nada superior a isso. E depois ele exemplifica aqui, todo mundo, na verdade, se a pessoa chegar pensa nisso, mas ninguém pode dizer. Então, se a pessoa chegar num bar e falar isso, a pessoa vai ser excluída, não vai conseguir interagir socialmente, mas se todo mundo fosse sincero, a pessoa ia dizer: o que eu quero é me dar bem. Eu não quero que os outros se fodam, a não ser que estejam no meu caminho. Então eu só penso no meu pinto, eu só quero me dar bem, etc. No fundo, todo mundo acha isso. E o que o Clóvis falou que a pessoa não expressa isso. Se ela falasse isso no bar, todo mundo ia excluir a pessoa. Então a pessoa fala: não, eu luto por uma coisa, por um ideal maior, procuro uma coisa que é melhor do que eu, etc. Só por isso que as pessoas fazem coisas altruístas e que não são mesquinhas, só por causa disso. Depois ele fala: Madre Teresa pode ser que tenha se convencido de que ela é uma pessoa boa, que não tem nada e não tem nada mais insuportável que uma pessoa que acha que ela própria é uma pessoa boa. Eu até apostaria, se me garantissem a glória, eu até apostaria em viver como a Madre Teresa, né, que eu não anotei aqui tudo direito, se me garantissem a glória interplanetária que a Madre Teresa tem. Então, ou seja, ele falou que a Madre Teresa tudo que ela quer, a glória, benefícios sociais de ser uma pessoa boa, etc. Quais que são os problemas disso aí? Primeiro, que ele está falando que quando a Madre Teresa estava lá ajudando os leprosos, estava lá fazendo campanha e tal, ela estava querendo só ser uma pessoa boa. Isso não é o melhor exemplo, porque esse caso da Madre Teresa você ainda pode argumentar que ela estava querendo ter um benefício social com isso, aparecer para o mundo, ficar famosa como uma pessoa boa, e que ela se satisfazia por isso. Não é o melhor exemplo. Eu acho que o melhor exemplo seriam os mártires cristãos, que são pessoas desconhecidas, mas que na época, antigamente, você é cristão, então você vai pro Coliseu, vai pros leões e vai se fuder. E é isso aí, o pessoal não negava que a religião cristã, falava: não, eu não vou negar Jesus Cristo, vou ser comido pelos leões, vou ser torturado, não vou negar. O cara estava numa situação extrema de tortura, mas ele acreditava que ele não poderia ser tímido, né? No caso da interpretação, ele não poderia negar que era cristão, então ele seguia a religião nas piores consequências possíveis, era queimado, era torturado e não negava a religião, e é isso aí. Então, porra, qual o benefício social que o cara desse aí vai ter sendo martirizado pela religião cristã? Mas não tem benefício social nenhum, pô. Outra coisa, o Siddhartha Gautama, que, tipo, eu não sou especialista em budismo, eu estudei muito, etc., mas não precisa ter estudado muito budismo para saber que Siddhartha Gautama era o príncipe lá do norte do Nepal, o norte do Nepal, não, Nepal, no norte da Índia, sei lá, e que ele tinha tudo que ele queria, ele tinha a mulher que ele queria, ele era rico, tinha todo o conforto possível, porque era o príncipe lá, milionário do lugar. E um dia ele viu que aqueles prazeres, aquele desejo não era o suficiente, que se a pessoa vivesse só, como o Clóvis está falando aqui, igual a girafa que está de pinto duro correndo atrás da outra girafa para transar, se a pessoa vivesse assim,
ia chegar um ponto que a pessoa ia se sentir satisfeita e buscar uma coisa a mais, e nem a satisfação de todos os desejos da vida dele eram suficientes para suprir essa necessidade, então ele buscou uma forma de se elevar espiritualmente para se livrar dos desejos e conseguir o nirvana, conseguir a realização que estava além dos desejos. Parêntese aqui, a pessoa pode dizer, olha, Mateus, eu adoro budismo, eu adoro Buda, não sei o que, como que você ousa ser aristotélico e tal, e usar o Buda como referência? Porque o budismo é uma coisa tão desconstruída, eles falam que não existe Deus, você não pode dizer que existe Deus, você não pode cagar regra na vida do seu próximo. O budismo é uma religião tão desconstruída, tão boa, e você aí que defende essa coisa de cagação de regra, de aristotelismo, desses carolas católicos conservadores aí, malucos, você não pode usar o budismo como referência? Caralho, primeiro que eu acho que isso é uma coisa complexa, porque primeiro você tem que avaliar se é possível fazer uma interpretação aristotélica do budismo, que eu não sei se é ou não, mas me parece que mas eu não sei, porque eu não estudei, mas eu acho que é uma coisa mais complexa do que esse pessoal aí do budismo esquerdista defende. E depois que, ainda que isso fosse verdade, que eu não fosse autorizado a usar o budismo como referência, porque o budismo é muito desconstruído e eu sou muito reacionário, então não posso usar, eu não estou usando o budismo em si como referência, estou usando só determinada atitude específica do Siddhartha Gautama, que eu acho que prova que essa visão aí, que todo mundo age baseado no interesse, em ganhar dinheiro, e transar, etc., está errada, e simplesmente colher um exemplo específico não quer dizer que eu esteja usando a metafísica budista ou alguma coisa assim, então não tem problema. Só um parêntese. E o fato que o Siddhartha Gautama, né, buscou métodos de evolução da consciência para atingir o nirvana, atingir um nível mais elevado de existência, para não ficar só na busca pelos prazeres, pelos desejos, justamente porque o budismo prega que a busca, que o desespero pelos desejos é a causa do sofrimento. Então você tem que se libertar dos desejos o máximo possível. E não só, mas o Buda ficou famoso, etc., ele se tornou um líder. Beleza, mas tem milhões de monges anônimos que fazem a mesma coisa, que buscam se livrar dos desejos. Por quê? Não vão ficar famosos, simplesmente porque eles querem se livrar dos desejos e ter uma modalidade de existência mais feliz, mais elevada, que não tem a ver com o tal do interesse social que o Bourdieu falou e que o Clóvis de Barros reproduziu nessa palestra aí. E os mártires cristãos muito menos, porque além de se libertar dos desejos, eles ainda entravam numa situação que era a coisa menos desejável possível, que é você ser torturado. Então, por que o cara tem interesse social de se dar bem, de ganhar dinheiro sendo torturado e morto depois? Não tem interesse nenhum. Aliás, tem interesse, que eu vou falar depois, mas não é o interesse do jeito que o Clóvis aí tá falando. Então, depois... ele fala que ninguém, ele até falou anteriormente que ninguém pensa de bobeira, a pessoa pensa com interesse. Então, ninguém pensa de bobeira para chegar à verdade, a pessoa pensa com interesse. Então, caralho, você chegar à verdade não é o seu interesse? Você atingir o bem não pode ser o seu interesse? Eu concordo, ninguém faz nada sem um interesse, sem um objetivo. Mas esse objetivo não pode ser chegar ao bem, não pode ser você atingir uma modalidade mais elevada de existência, você ir para o céu, você ser salvo, você agir de acordo com as leis de Deus. Isso aí não tem a ver com a ideia da realização de sua vontade de potência e a ideia da sua realização como ser humano e o alcance da felicidade, que tem a ver com o alcance da felicidade só ganhar dinheiro, ter prestígio social e transar. Quem falou isso? Por que tem que ser assim? Essa filosofia contemporânea que estabelece que o único caminho possível para você realizar sua vontade é o caminho materialista é um absurdo, porque o que o mártir cristão tinha de materialista ali sendo torturado e morto, que não ia ganhar porra nenhuma, não ia ganhar nem fama, nem reconhecimento, porque ninguém conhece mártires cristãos, conhece um ou outro que ficou famoso, mas a maioria ninguém conhece. E eles também, que adianta o cara ficar famoso se ele não vai usufruir materialmente, socialmente daquilo? Porque na teoria do Clóvis de Barros não faz sentido. Do Clóvis de Barros, do Bourdieu, isso não faria sentido. Faria sentido se você... não, mas ele está tendo interesse, porque ele está buscando um bem, que ele está buscando a salvação, etc. Concordo, todo mundo tem interesse de fato. Só que esse interesse não é analisado pela sociologia, como quer dizer essa exposição aqui sobre o Bourdieu, do Clóvis de Barros. Esse interesse é o cara ser salvo, o cara atingir outra modalidade de existência, que ele se livre dos desejos, o cara cumprir a vontade de Deus. É completamente diferente. Tem a ver com o fato de ser
o interesse. Eu concordo, todo ser humano busca o interesse, todo ser humano busca a realização do potencial, concordo. Mas isso não é uma coisa que tem que ser vista a partir dessa perspectiva materialista e baseada nos interesses de relações sociais, etc., porque tem coisas que não tem nada a ver. Pelos interesses das relações sociais e pela visão materialista, não seria impossível um mártir cristão aceitar ser torturado e morto simplesmente para ir para o céu. E, no entanto, foi o que aconteceu. O melhor exemplo não é a Madre Teresa, o melhor exemplo são esses. E outra coisa que ele fala assim, que ele fala depois você deve estar olhando para mim em um tom de desespero, mas nós estamos nos aproximando do autor. Isso aqui não é para você sair daqui feliz. Isso aqui é um desencantamento do mundo. Ou seja, você aí que é um carola, que tem essas fantasias aí de busca pelo bem, busca pela paraíso, etc., você está sendo escandalizado com o que eu estou falando, porque eu sou o cara revolucionário, estou destruindo os seus sonhos e tudo mais. Mas aqui a gente está fazendo isso aqui mesmo, porque é o desencantamento do mundo, nós somos... Beleza, você poderia até fazer isso, só que, pô, se você quer ser o cara fodão que vai desconstruir a visão de mundo cristã, carola, tradicionalista, etc., então, porra, pelo menos absorva a herança intelectual aí do cristianismo e do aristotelismo, etc., essa visão de mundo vista como ultraconservadora, maluca, etc., pelo menos absorva essa visão de mundo para você saber se é um cara realmente demoníaco na visão dele, se é um cara realmente desafiador, porque isso aqui que você está mostrando é só palhaçada, isso aqui é ridículo, qualquer leitura superficial do Aristóteles e da história do cristianismo já é suficiente para refutar isso aqui. Então, pô, você quer ser um cara desafiador, o cara fodão que vai estragar a fantasia dos carolas, conservadores, etc., então pelo menos estude melhor a tradição dessa religião e não subestime para dar uma coisa realmente desafiadora, porque isso aqui não é desafiador de forma alguma. Qualquer leitura superficial da história do cristianismo, do Aristóteles, da tradição aristotélica escolástica, é suficiente para demonstrar que isso aqui é uma coisa... intelectualmente isso aqui é ridículo. Depois ele fala... um monte... isso aqui é para você não se deixar enganar, né? Eu não anotei bem essa parte, mas basicamente é isso. Um monte de trouxa aí que te engana o tempo inteiro, junta com a mídia mais outro palhaço, aí te faz acreditar que é uma pessoa que viveu para os outros. A sociedade tem essa prerrogativa de convencer mesmo, tornar óbvio o que pode ser investigado como uma ação desinteressada, né? Eu acho que seria aqui. O que ele estava querendo dizer aí, basicamente, é que ele até falou que a Madre Teresa pode até convencer o São Pedro, o pessoal lá, que ela merece entrar no céu, porque ela convence todo mundo que é uma pessoa boa. Então, tipo, ela não é uma pessoa boa de fato, ela só se convenceu que é uma pessoa boa e convenceu a sociedade. Então aqui quando ele fala que ela para entrar no céu, ela só precisa convencer o pessoal que é a mesma coisa que você convencer um monte de trouxa aí que você é uma pessoa boa. Então ele demonstra que tipo, a cosmovisão dele exclui completamente a relação de mérito entre as suas ações e entre o que você vai receber que existe na concepção metafísica das religiões tradicionais. E despreza isso, que na verdade tudo que tem que ser analisado são só as relações sociais e os benefícios imediatos na sua esfera social que você pode obter com a fama e o prestígio de ser uma pessoa boa. O que interessa é só esses benefícios sociais e espiritualmente não tem nada ou não merece ser analisado porque é só uma fantasia. E o pessoal que levantou, que defendeu essa fantasia, depois ele fala aqui, mas aqui é um monte de trouxa, mais a mídia, mais um monte de palhaço. Então é isso aí. Se você acredita que existe Deus, Deus vai te recompensar se você agir de forma positiva, isso aí não tem valor nenhum, não tem registro de nenhum contato com o mundo espiritual, não tem nada disso. Isso é tudo um monte de trouxa, um monte de palhaço que criou essa história para te enganar. Depois, ele até fala exatamente sobre isso, que ele está dizendo que o Bourdieu, né? Ele fala, e você pode dizer, então o Bourdieu tá falando que todo mundo é filho da puta. Não,
Não é isso. Bourdieu está sendo realista. Ele está falando do ser humano do jeito que o ser humano é, e etc. Aí ele fala, Bourdieu coloca o homem no seu lugar, que é o lugar da girafa, do porco. O resto é que é fantasioso. Ou seja, qualquer concepção metafísica, além da ideia de que o homem é a mesma coisa que uma girafa e um porco, é uma coisa fantasiosa, desses carolas malucos aí, ultraconservadores, que tem esse monte de ilusão na cabeça. Quem é realista mesmo é o cara que fala que o homem é a mesma coisa que a girafa e que o porco. O cara que diz que o homem pode aspirar uma coisa a mais. O cara que fala que o homem, simplesmente relatando o fato histórico dos mártires cristãos, não teria interesse social imediato nenhum na ação de sacrifício. O cara que simplesmente relata o fato histórico de que os monges budistas anônimos que buscam nirvana, que buscam evolução do seu estado de consciência, buscam uma coisa que está além do benefício social imediato, do prazer material. O cara não precisa nem defender a metafísica escolástica nem nada. O cara simplesmente está relatando o fato histórico, mas mesmo assim esse relato é fantasioso aqui, na exposição do Clóvis de Barros sobre Bourdieu. O cara relatando esses fatos históricos aí que eu mencionei, o cara está se incluindo aqui entre um monte de trouxa, mais a mídia, mais os outros palhaços que tentam criar um discurso para enganar você, que as suas ações têm uma aspiração a mais, ao bem maior, a busca pela evolução da sua consciência, é tudo uma palhaçada, coisa dos trouxas e dos palhaços. A verdade é que o ser humano é a mesma coisa que o porco, que uma girafa. Depois ele fala aqui, qualquer coisa que vive é alguém preocupado com a própria potência, com o próprio tesão. Então, isso aqui é uma deturpação da concepção aristotélica do desenvolvimento do potencial do ser humano, da realização do potencial do ser humano, né? Porque, como eu já falei aqui, você dizer que o ser humano vive na busca pelo tesão que gera mais tesão, e etc., para realizar o seu potencial de existência, isso aqui não é incompatível com Aristóteles e com a filosofia antiga, dos carolas malucos aí, delirantes, não é incompatível com essa filosofia aristotélica e escolástica. Porque pelo aristotelismo e pela escolástica, você pode dizer sim que o ser humano vive para realizar o seu potencial. E esse potencial pode ser visto como um tesão que busca mais tesão, uma vontade de potência. Pode ser visto. Só que o que muda nisso aí é que essa dimensão da realização do potencial do ser humano, apesar de ser semelhante no sentido de que a realização de um potencial é diferente no sentido de que ela consegue se elevar e ter uma escala valorativa maior do que a realização do potencial simplesmente do alcance dos prazeres físicos. Isso é uma coisa histórica. Se você olhar, como eu falei, os mártires cristãos, os monges budistas, você pode falar, eles acreditavam numa coisa errada, eles estavam se iludindo. Pode até ser, mas o fato é que o ser humano consegue ver uma coisa além dos benefícios materiais e sociais que aquela ação vai trazer. Ele consegue ver uma coisa, e ele é capaz de fazer uma coisa que vai prejudicar pra caralho socialmente e materialmente, porque não tem nada mais prejudicial socialmente e materialmente que você ser torturado e morto depois, como no caso dos mártires cristãos. E eles aceitavam isso em nome de um ideal maior, de um benefício maior. Então a ação humana, ela pode ser orientada para a busca de um bem, a busca de um estado de paz e de bem que vai além dessa concepção materialista da satisfação dos prazeres grosseiros aqui, como da girafa e do porco, que o Cláudio falou. Então assim, quando uma girafa sai de pinto duro para comer a outra girafa, o que ele quer é enfiar na outra girafa. Agora, qual é a diferença do homem para a girafa? É que no caso do homem, o que ele pode desejar é menos uma questão só de reprodução sexual. E é um pouco mais sofisticado do que isso. Em outras palavras, tem o título, tem lá o troféuzinho, tem o aplauso, uma pecha de inteligente, uma pecha de bom professor, faz com que o homem se entretenha com uma coisa que ele aprendeu a perseguir. Então acontece o seguinte, basicamente para o Clóvis de Barros, os mártires cristãos que se deixaram, para não falar da Madre Teresa, os mártires cristãos que se deixaram ser torturados e mortos sem receber nada, sem receber nem fama, nem mérito nenhum, porque ninguém sabe quem eles são. Os monges budistas aí, você pode falar, o Siddhartha Gautama ficou famoso. Bilhões de monges budistas anônimos que ficaram
um tempão meditando para atingir o estado de consciência superior, para dominar suas próprias fraquezas, seus próprios desejos. Aí o pessoal, os santos da igreja que se sacrificaram, etc. Todo esse pessoal é a mesma coisa que uma girafa que sai de pinto duro para comer a outra girafa. E que só a única diferença é que a girafa aqui é sincera, porque ela sabe que ela só quer enfiar na outra girafa. E aí os mártires cristãos, os monges budistas, etc., não são sinceros, porque eles ficam criando um troféuzinho que, tipo, você atinge uma consciência mais elevada, você ir para o paraíso e tal, é só um troféuzinho que substitui a ideia de simplesmente você querer enfiar no outro ser humano e transar. Simplesmente é um substitutivo que a inteligência humana consegue criar para perverter a verdadeira orientação do ser humano. Então, tipo, se você for ver a história do Siddhartha Gautama, ele era o cara que transava quando ele queria, e tinha toda a satisfação dos prazeres físicos que ele queria, e mesmo assim ele buscou um estado de consciência mais elevado, buscou meditar, buscou se livrar dos desejos. Então por que ele fez isso? Porque ele se iludiu, porque ele buscou um troféuzinho lá, que era artificial e tal, que criaram para fazer ele de trouxa e tal, na visão do que o Clóvis de Barros está passando aqui, isso é uma consequência inevitável. Eu já expliquei as inconsistências teóricas disso, já expliquei que filosoficamente isso não faz sentido, nem historicamente analisando, faz sentido o que ele está defendendo, mas você ainda poderia dizer, porque essas pessoas elas não sabiam que elas estavam agindo com interesse social, mas é porque elas perverteram a necessidade natural do ser humano que é a mesma da girafa e do porco. Eles deixaram isso um pouco mais elaborado. Você pode dizer isso, mas acontece o seguinte, o fato de que elas conseguem perseguir uma coisa a mais é inegável historicamente, e filosoficamente o fato de que existe uma coisa a mais também é inegável, como eu já demonstrei, que a própria afirmação de que o homem quer buscar os seus desejos, da mesma forma que a girafa que o porco, essa própria afirmação de que o homem quer buscar os seus desejos é uma projeção que não tem a ver com os próprios desejos. Então é uma coisa que é a verdade. A girafa e o porco não podem atingir a verdade de que eles buscam os próprios desejos, não podem fazer uma projeção intelectual analisando a própria conduta. E o homem pode. Então, na medida que o próprio Clóvis de Barros afirma que o homem é a mesma coisa que a girafa e que o porco, no mesmo momento que ele está fazendo isso, ele já está mostrando que o homem é diferente da girafa e do porco, porque a girafa e o porco nunca podem saber que eles agem por instinto, e o homem pode saber, se por acaso ele agir por instinto mesmo, o homem pode saber que ele age por instinto. E esse conhecimento do fato de que o homem age por instinto já é uma coisa que está além do próprio instinto. Então, é inevitável, tudo que você afirme indica a projeção da inteligência humana para algo que está além da compreensão da realidade. E aí que tá. Quando os mártires cristãos se sacrificaram para ir para o céu, o monge budista quer elevar o seu estado de consciência para atingir o nirvana. O que acontece? Eles estão afirmando essa capacidade do ser humano de ter uma concepção do bem, uma concepção da realidade, que na verdade o bem está intrínseco à realidade. Eles estão afirmando essa capacidade do ser humano de ter uma concepção da realidade e uma forma de moldar suas próprias ações em função dessa concepção da realidade. Então, eu sei que a realidade é que o ser humano tem que atingir o nirvana para se libertar dos desejos, porque senão ele vai ser preso nos desejos. Eu sei que a realidade é que o ser humano tem que ir servir o cristianismo e ir para o céu, porque existe a ordem cósmica que Deus quer que os seres humanos sejam salvos e vão para o céu, etc. Eu sei que a realidade é essa. Então, você conhecendo a realidade, você vai agir em função dessa realidade. E você agindo em uma função para se adequar a essa realidade é o que é o bem, é o que é a atitude moral. E você pode até me dizer, mas essa concepção da realidade aí é uma distorção que o cara fez para fugir dos seus desejos, socialmente, etc. Eu digo que não. Porque pode ser que você conteste qual é a concepção de realidade que essa teoria, que essa religião, sei lá, está desenvolvendo. Pode ser que você conteste. Mas o fato de que essa projeção de algo que vai além dos seus instintos e que é a própria realidade existe e é inevitável, você não pode contestar pelo motivo que eu falei anteriormente. Até se você disser que você age só pelos próprios instintos, você só quer transar, ganhar dinheiro, ter prazeres materiais, até se você disser que você só age em função dos seus instintos, você já está realizando uma projeção além dos seus próprios instintos, que é a constatação do fato de que você age pelos próprios instintos, ou seja, constatação da verdade de algo externo, que é a inteligência humana, algo externo à manutenção da existência e aos instintos do ser humano, que a inteligência humana consegue se projetar para contemplar, vamos dizer. Então, ainda que você diga aqui que o ser humano é igual a girafa que sai de pinto duro atrás de outra girafa para comer outra girafa,
Ainda que você fale isso aqui, no momento que você está falando, você já está dizendo que o ser humano é diferente do outro girafa, que o ser humano é contemplativo. Então você está sendo tão aristotélico quanto tão aristotélico, tão escolástico, quanto esses carolas conservadores malucos aí, que o pessoal que concordou eventualmente com o Clóvis de Barros aqui devem desprezar. Você está sendo tão aristotélico, tão escolástico quanto eles, no próprio momento que você está afirmando isso. Então isso é uma coisa inevitável na filosofia. Então vamos estudar filosofia de verdade. Vamos parar com essa palhaçada aí de teoria sociológica, de buscar o interesse do patrão que está oprimindo o outro, não sei mais o que tudo se resume a isso. Vamos parar com essa palhaçada e vamos ler Aristóteles, São Tomás de Aquino, Mário Ferreira dos Santos, que é filosofia de verdade. Então é isso aí, muito obrigado.